Havia um pôster. Ele estava colado nas paredes de milhares de quartos. Todas as manhãs era a primeira coisa que muitas pessoas viam antes de irem para a escola. O pôster mostrava um cupê japonês laranja e branco levantando poeira em uma pista de rally com o nome Celica estampado na lateral. Não custava tanto quanto uma Ferrari, mas era o carro com o qual qualquer um podia realmente sonhar. Havia uma versão que qualquer um podia comprar em uma concessionária e outra que ganhava campeonatos mundiais. Mesmo nome, mesmo carro, dois mundos diferentes. Por 36 anos, o Toyota Celica foi exatamente isso. O carro esportivo que fazia você acreditar que dirigir com emoção não exigia ser milionário. Mais de 4 milhões de unidades fabricadas, 7 gerações, 4 títulos mundiais de rally. E no dia em que a fábrica fechou, a Toyota não tinha um sucessor à espera. O que aconteceu entre aquele pôster e aquele silêncio começou muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Você está prestes a descobrir como um carro que venceu 4 campeonatos mundiais de rally acabou sendo descontinuado sem que ninguém na Toyota o defendesse publicamente. A razão oficial foi que o mercado havia mudado e os cupês não estavam mais vendendo. Isso é verdade. Mas é apenas metade da história. A outra metade começa 10 anos antes do fim, com 2 decisões internas que a Toyota tomou quando o Celica ainda era relevante, decisões que o condenaram muito antes que os números de vendas refletissem isso. Bem-vindo ao Auto Ledger. O Celica foi apresentado no Salão do Automóvel de Tóquio em novembro de 1970. A Toyota o apresentou com uma ideia simples: pegar a mecânica de um sedã de porte médio, o Carina, e colocar uma carroceria coupé com linhas esportivas. O resultado foi um carro que transmitia uma sensação especial sem custar uma fortuna. No Japão, o sucesso foi imediato. Nos Estados Unidos, onde chegou no ano seguinte, também foi um sucesso. Os americanos vinham comprando muscle cars enormes e beberrões de gasolina há anos. O Celica chegou com um motor de 4 cilindros, consumia muito menos combustível e tinha uma agilidade que os grandes carros americanos não conseguiam oferecer. Em março de 1977, 6 anos e 4 meses após a fabricação do primeiro exemplar, o Celica de número 1 milhão saiu da linha de montagem da fábrica de Tsutsumi. A Toyota anunciou o fato com orgulho em um comunicado oficial. Parecia o início de algo que nunca terminaria. O Celica não era um carro para apenas um tipo de pessoa. O universitário o comprava porque era o carro mais esportivo que podia pagar. O pai de família, que já havia tido um aos 20 e poucos anos, o comprava novamente 15 anos depois. Ele já sabia do seu excelente desempenho. O entusiasta de carros o comprava porque sabia que sob aquele capô havia engenharia de verdade, não apenas estilo. Na Europa, especialmente no Reino Unido e na Espanha, o Celica teve uma presença que ia muito além dos números de vendas. Era o carro que você escolhia nos videogames de corrida dos anos 90 quando queria um carro japonês veloz. Aquele que seus amigos reconheciam na rua, mesmo sem saber o modelo exato. O que o tornava especial não era apenas seu desempenho, era a sensação de que a Toyota havia investido algo genuíno naquele carro. Um carro esportivo construído com a renomada confiabilidade da Toyota. Nas décadas de 70, 80 e 90, essa combinação era quase única em seu segmento. Mas havia algo mais. Algo que nenhum outro carro na mesma faixa de preço podia oferecer. Entre 1988 e 1994, o Toyota Celica alcançou algo que nenhum outro fabricante japonês jamais havia conseguido: vencer o Campeonato Mundial de Rally. Carlos Sainz alcançou esse feito em 1990, ao volante do GT4 ST 165. 2 anos depois, ele repetiu a vitória com a geração seguinte. Juha Kankkunen conquistou o 3º título em 1993 e Didier Auriol o 4º em 1994. 4 campeonatos mundiais de pilotos em 5 anos. E todos com o mesmo nome estampado na lateral do carro: Celica GT4. O que tornou essa história verdadeiramente notável não foi apenas seu desempenho competitivo. A questão é que existia uma versão de rua com o mesmo nome que você podia comprar em uma concessionária. Você a dirigia para o trabalho.
e ela ostentava o mesmo emblema daquela que triunfou na lama do Quênia ou no asfalto da Córcega. Quando Sainz conquistou seu primeiro título em 1990, a Toyota produziu uma edição especial em sua homenagem. 5.000 unidades no mundo todo, cada uma com uma placa numerada. Elas se esgotaram quase antes mesmo de chegarem às concessionárias. As vendas do Celica homologado para as ruas nos Estados Unidos naquele ano se aproximaram de 80.000 unidades. A reputação era sólida. O nome significava algo tangível. Parecia impossível que algo assim pudesse desaparecer. No Rally da Catalunha de 1995, um inspetor da FIA encontrou algo que não deveria estar lá. A Toyota havia instalado um dispositivo oculto no turbocompressor do seu Celica de competição. Um truque tão bem projetado que era praticamente indetectável. Tão engenhoso que Max Mosley, presidente da FIA, o descreveu como a coisa mais engenhosa que via em 30 anos de automobilismo. Era um elogio. E também uma condenação. A Toyota Team Europe foi suspensa pelo restante de 1995 e por toda a temporada de 1996. Um ano inteiro fora do campeonato. O Celica havia construído sua reputação em uma ideia. O carro que você comprava na concessionária tinha a mesma alma do carro que conquistava nas pistas de rally. Esse vínculo havia sido manchado. E dentro da Toyota, algo mudou. A Toyota retornou ao Campeonato Mundial de Rally em 1997. Muitos fãs esperavam ver o Celica de volta à ação nos trechos de terra. Era o carro que havia dado 4 títulos mundiais à marca. Parecia a escolha mais lógica. Mas quando a Toyota apresentou seu novo carro de competição, o nome Celica não estava em lugar nenhum. Era um Corolla. Para a maioria das pessoas, isso era um detalhe menor. Dentro da Toyota, significava muito mais. Após o escândalo do ST205, a marca queria começar um novo capítulo e deixar para trás qualquer associação com aquela controvérsia. No papel, a decisão fazia sentido, mas algo que vinha sendo construído há anos acabara de se romper. Até então, o carro vencedor de rallies e o modelo que qualquer um podia comprar compartilhavam o mesmo nome. Cada vitória reforçava o prestígio do Celica de rua. A partir daí, essa conexão desapareceu quase despercebida, e enquanto o Celica perdia lentamente o que o diferenciava, outra decisão já estava sendo preparada dentro da Toyota, uma que se provaria ainda mais importante. Em 1999, chegou a 7ª e última geração do Celica. O design era radical, mais agressivo do que nunca. A Toyota queria atrair uma geração mais jovem de compradores e durante os primeiros meses pareceu que a estratégia poderia funcionar, mas muitos entusiastas foram direto para a versão GT4. Nunca a encontraram. A tração integral havia desaparecido. A Toyota havia feito as contas. Desenvolver e homologar uma nova geração com tração integral para um segmento que vendia cada vez menos a cada ano era um investimento difícil de justificar. Do ponto de vista comercial, a decisão era lógica. O problema era outro completamente diferente. O Celica havia acabado de perder o que nenhum rival conseguia replicar: a sensação de dirigir um carro diretamente ligado ao Campeonato Mundial de Rally. Ainda era um bom carro esportivo, mas já não era o único. A princípio, as vendas foram razoáveis. O design era atraente e o preço se mantinha competitivo. No entanto, ano após ano, os números começaram a cair. Em 2005, seu último ano completo nos Estados Unidos, as vendas mal ultrapassaram 3.000 unidades. Manter o projeto vivo não fazia mais sentido para a Toyota. Em 2004, a marca anunciou que o Celica e o R2 desapareceriam do mercado americano. Foi o primeiro sinal de que o fim estava próximo. 2 anos depois, veio a explicação oficial. Novas regulamentações de emissões tornavam a adaptação do modelo para justificar uma nova homologação muito cara. Quando o último Celica saiu da linha de montagem da fábrica de Tsutsumi em 2006, a decisão mais importante já havia sido tomada anos antes. Há algo que o Celica deixou para trás que quase ninguém menciona quando se discute seu fim. O Toyota Supra nasceu do Celica. A primeira versão do Supra, em 1979, chamava-se simplesmente Celica Supra.
Era uma versão alongada da segunda geração do Celica, com um motor de 6 cilindros em vez de 4, projetada para quem queria mais potência. Com o tempo, o Supra se tornou uma marca própria, mas durante anos compartilhou DNA, nome e concessionárias com o Celica. Quando o Celica desapareceu em 2006, o Supra já havia saído do mercado há anos. A Toyota havia abandonado completamente o segmento de carros esportivos acessíveis. A marca, que provara ser capaz de construir os melhores carros de rally do mundo na década de 1990, deixou esse segmento sem um discurso de despedida. O que aconteceu a seguir revelaria exatamente o preço dessa decisão. A versão oficial do desaparecimento do Celica é a seguinte: o mercado de cupês esportivos compactos entrou em colapso, as vendas caíram abaixo do ponto de equilíbrio e a Toyota não conseguiu justificar o custo de atualização do carro para os novos regulamentos. Isso é verdade, mas é a consequência, não a causa. A causa começa em 1995, no Rally da Catalunha. Quando a FIA descobriu o truque do ST205, a Toyota tomou uma decisão que parecia razoável na época. Em vez de reconstruir o programa de rally com o Celica, mudou para o Corolla WRC, um carro de competição sem nenhuma ligação com qualquer modelo de rua. Com essa mudança, a Toyota desvinculou o Celica de sua razão de ser mais forte. E 4 anos depois, quando a 7ª geração chegou sem o GT4 e sem um histórico de corridas digno de menção, o carro não tinha mais nada que o tornasse insubstituível. Era competente, era confiável, era acessível, mas qualquer outro fabricante podia oferecer o mesmo. As normas de emissões de 2006 foram a razão oficial para o encerramento. As decisões de 1995 e 1999 foram a verdadeira causa. Um carro não morre quando a fábrica fecha. Ele morre quando a marca deixa de acreditar nele. E os fatos indicam que isso aconteceu muito antes da fabricação do último Celica, quando a Toyota optou por não defender o que tornava aquele carro grandioso, numa época em que ainda era possível fazê-lo. Os indícios já estavam presentes desde 1997. O Celica havia desaparecido dos rallies. Ninguém se deu conta disso na época. A Toyota descontinuou o Celica. Primeiro os Estados Unidos no final do ano modelo de 2005. Depois, o resto do mundo em 2006. A descontinuação foi discreta. As últimas unidades foram vendidas do estoque existente com pequenos descontos, como acontece com qualquer modelo no fim de sua produção. Nenhuma edição especial de despedida mundial. Nenhuma cerimônia. O sucessor direto nunca chegou. Por anos, o segmento de carros esportivos acessíveis permaneceu vazio na linha da Toyota. Em 2012, surgiu o GT86, desenvolvido em conjunto com a Subaru. Um coupé leve com tração traseira e motor boxer de 200 cavalos. Muitos o viam como o sucessor espiritual do Celica. Embora a Toyota nunca tenha usado esse nome, era uma filosofia diferente para um motorista diferente. Bom no que fazia, mas sem a história nas pistas que o Celica levou décadas para construir. Os GT4 das gerações ST165, ST185 e ST205 tornaram-se clássicos cult. Um ST185 bem conservado alcança preços que pareceriam absurdos há 15 anos. Os aproximadamente 2.500 ST205 produzidos estão entre os carros japoneses mais procurados da década de 1990 por colecionadores, com exemplares ultrapassando os $50 mil em leilões. Até mesmo os Celicas de rua mais modestos valorizaram. A 7ª geração, aquela que a Toyota aposentou sem cerimônia, agora possui comunidades ativas de entusiastas em diversos países que a restauram e a mantêm viva. O mercado valorizou o que a Toyota decidiu que não valia a pena defender. Isso diz muito sobre esta indústria. Carros que transcendem planilhas o fazem porque se conectaram com algo mais profundo do que um segmento de mercado. E esse tipo de conexão não desaparece quando a fábrica fecha. O cara do pôster dos anos 90 estava certo sobre o que viu. O Celica era especial porque tinha uma história real por trás dele. A Toyota destruiu essa história por dentro antes de fechá-la por fora. Hoje, o GR Yaris vence rallies.
O GR86 vende bem. A marca, que no início dos anos 2000 decidiu que carros esportivos não eram lucrativos, agora está investindo mais do que nunca exatamente nisso. Às vezes, as marcas precisam perder algo para entender seu verdadeiro valor. Se você achou isso interessante, incluí outro vídeo na tela que tenho certeza que você vai gostar.